Saúde Consciência. Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Que legal a CBN aí finalista, em vários prêmios. Muito bom, Muito parabéns. orgulho desse time, né? Desses jovens repórteres que estão conosco Muito aqui todos os dias bom, de manhã, à tarde, à noite. Não tem tempo ruim. Tem notícia, tem muito bom, CBN. muito bom, Fernanda. Então vamos lá, falando Vamos, do continuidade, né, do nosso calendário. Na vamos. semana Vacinas para passada, adultos, né? isso. Na semana passada a gente ficou até adolescentes e jovens até 24 anos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa fase de adulto, né? Que o Programa Nacional de Imunizações considera de 25 a 59 anos. Então, Uhum. eu e Fernando ainda estamos nessa faixa. Estamos. Então, assim, essa é uma faixa que a gente não tem nem de longe o número de vacinas, tem muito menos vacinas e está muito relacionado com o histórico anterior de vacinação. Então, se a pessoa já fez durante a infância ou ali a adolescência as doses, nesse momento precisa só checar, fazer dose de reforço. A gente não tem muita vacinação nessa faixa etária. Então, vou começar com uma vacina que é super importante, que é a vacina contra a hepatite B, que é uma vacina que, teoricamente, nesse momento da vida, de 25 a 59 anos, a pessoa já deve ter 3 doses lá no cartão de vacina. Tem sido comum também, Fernanda, entre essa fase de adulto, porque quando as pessoas começam a ter. Começa a se expor mais, né? Tá no momento da vida que você, em geral, começa a trabalhar, né? Tá no mercado de trabalho, terminou os estudos, está no mercado de trabalho. É um momento que a pessoa também, né, vai, no caso de mulher, né, tá numa idade reprodutiva. Então, a gente não vai falar especificamente das vacinas de gestante hoje, mas essa é uma vacina muito importante porque protege contra um tipo de câncer que é bastante comum e que esse vírus, o vírus da hepatite B, é uma das maiores causas do câncer de fígado. É um câncer muito difícil, né, de tratar e curar, né? É um câncer difícil e que a gente tem uma vacina. Então, além da vacina contra HPV, a gente tem essa vacina contra a hepatite B que também protege contra um dos causadores, né, do câncer de fígado, que é o vírus da hepatite B. Então, nesse momento da vida, a pessoa já deve ter 3 doses. Tem sido uma prática comum também entre médicos, né, pedir uma sorologia contra, né, hepatite B, e se ela der negativa, fazer a vacinação. Então, é para a pessoa ficar mais protegida. Há alguns estudos que dizem que mesmo que às vezes a pessoa perdeu a carteira de vacinação, não sabe o histórico, então isso tem sido uma ação de proteção, né? A outra coisa a outra vacina é a vacina contra a difteria e tétano, que é aquela DT que a gente chama, que é D de difteria, T de tétano, Uhum. que por conta do componente tetânico, né, do componente do tétano, a gente precisa fazer um reforço a cada 10 anos, né? E se a pessoa tem alguma atividade que pode colocar ela mais em risco, por exemplo, a pessoa trabalha carregando material, né? Trabalha na parte de construção, onde você tem a possibilidade de ter um ferimento ali e de ter, né, e ter o tétano. O tétano é uma das doenças mais letais quando você tem, dificilmente você se cura, né? É uma doença que leva à morte. Então, por isso é muito importante. E para esses grupos, tipo profissional de saúde, trabalhadores que têm uma atividade que pode
que possa colocá-los mais em risco de ferimento, né, com material cortante, ou pessoas que estão ali na construção que vão pegar muito material, né, vão manipular e que podem ter essa contaminação também. É recomendado, inclusive, dependendo do caso, fazer um esquema até mais curto. Então, é importante nas empresas também a avaliação do cartão de vacina. Nessa semana, inclusive, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, está tendo uma ação bem que eu queria ressaltar sobre isso, que leva em consideração essa questão da saúde do trabalhador, que é uma ação do Ministério da Saúde com a Petrobras, para poder ver o cartão de vacina dos trabalhadores e olhar o histórico vacinal, né, para poder, trabalhadores e trabalhadoras, né, para poder ver que vacina que está faltando, para deixar essas pessoas mais protegidas. Então, isso tem sido também uma prática, uma parceria, né, com o Estado, com o município e as empresas, para que a gente possa também aí cuidar, né, da saúde do trabalhador e da trabalhadora. A outra vacina é a vacina contra a febre amarela, que também a gente falou dela na faixa etária de adolescentes e Isso. adulto jovem. Aqui é só aqueles que não tomaram a vacina ainda, ou que têm um histórico de ter tomado a vacina na campanha de 2018, 19, quando a gente tinha uma procura muito grande, tinha poucas vacinas e foi utilizada uma dose fracionada, então uma dose menor da vacina. É recomendado também agora um reforço. Então, é muito importante ir na unidade, olhar o seu cartão de vacina, o seu histórico, até porque com essa questão das mudanças climáticas, a gente está vendo essas doenças que são transmitidas por mosquitos, né, por vetores, um aumento, né, dessas doenças. Então, o ano passado nós tivemos casos de febre amarela em São Paulo, em Minas. Então, é importante a gente estar com a vacina em dia. Até porque também as pessoas viajam muito, né? Então, principalmente nas férias, e as férias estão chegando aí, é bom ficar protegido. A outra vacina dessa faixa etária é o que a gente chama de tríplice viral, aquela que protege contra o sarampo, cachumba e a rubéola. E eu queria chamar a atenção, ainda que a gente não vá falar agora de vacina de gestante, porque tem algumas vacinas bem específicas, mas essa vacina, ela também é importante para futura gestante, né? Porque ela protege contra uma doença que é a rubéola congênita. É uma doença que, quando o bebê nasce com essa doença, ele pode ter consequências gravíssimas, de perda de visão, várias complicações que, tomando uma vacina ali antes de engravidar, você está aí protegendo o seu bebê, né? Que você ainda pensa em ter. Então, tanto para pais quanto mães. Isso aqui. aí. E aí a gente tem duas vacinas para finalizar, que são específicas para aquele público de população indígena, que a gente também falou na fase lá de adolescente e adulto jovem, é porque ele precisa completar o esquema vacinal. Então, até essa faixa etária, ele tem que ter 2 doses da pneumocócica 23, que a gente chama pneumovalente, e com essa idade de 25 a 59, se é população indígena, teria que ter 2 doses dessa vacina. Se não tem que iniciar. E a outra também é de varicela, que também precisa ter, a catapora, né, que precisa ter até essa idade 2 doses, população indígena também, e essa também profissionais de saúde, também ela tem uma recomendação. Então, se não tem no cartão, precisa completar. Então, nessa faixa etária, Fernanda, de 25 a 59 anos, essas são as vacinas. Olha, eu tenho a pergunta aqui. Patrícia, vamos conversando aí com... Vamos, a Renata conosco dizendo, olha, tomei essas 2 vacinas na semana passada em uma campanha da Prefeitura da Serra lá no IFES do Campus Serra, já está devidamente vacinada. Muito bom. Né? A Cíntia dizendo, olha, a vacina da herpes zoster já está liberada para aplicação pelo SUS no público 50 a mais?
Ainda não. Nós estamos, a ideia, né, a nossa informação é que estaria em setembro. Então, eu acredito que estão finalizando as fases de compra e que setembro estaria disponível. E não é 50 a mais, né, Theo? Não, vai começar com, salvo engano, 70. 70, isso. Acho que, salvo engano, 70. A vacina, ela tem uma recomendação, né, de 50 a mais. Obviamente, quando os casos mais graves, eles acontecem com 70 a mais, né? Mas o SUS, naquela avaliação de custo-efetividade, a aprovação foi para 70 a mais. Acho que começa assim, é uma vacina muito cara, então, principalmente quando a gente está com problemas de orçamento, né? Então, esse 2025, a gente ainda. ah, o governo está com problema de orçamento geral, né? Há aí uma disputa, né, com o Congresso que ainda não tem algumas liberações, então a gente está vendo aí em todos os setores, né, um reflexo disso. Tem ainda sobre vacinas, tem o Gerson Rabelo perguntando se a vacina contra o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, né? Se deve ser feita somente para quem tem até 59 anos ou também acima dessa idade. Então, essa é uma vacina que ela é recomendada mais para quem tem 60 a mais. 50 a mais pode estar recomendado, mas assim, é uma vacina que tem muita, principalmente porque a gente tem essa data, né, de 60, que esse momento que há uma diminuição da nossa resposta imunológica. Obviamente, cada pessoa, né, Patrícia, Fernanda, tem um histórico de saúde, né? Hoje, se a gente olhar pessoas com 60 anos, hoje é muito diferente de pessoas com 60 anos há 20 anos atrás, né? Então, nós temos, por conta de hábitos, né, que acabam sendo mais saudáveis, proteção que a gente tem mais, principalmente muito mais vacinas, acompanhamento, né, das pessoas ao longo da vida, identificação de doenças crônicas e a tomada de medicamentos, por exemplo, controle de hipertensão, controle de diabetes. Antes a gente tinha muito poucos medicamentos, a gente não tinha poucas possibilidades de fazer esses acompanhamentos, né, de forma mais regular, que hoje nós temos. Hoje nós já sabemos, a ciência evoluiu muito e a gente tem medicamentos melhores, que controlam mais. Isso faz com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, né? Mas de tudo que a gente sabe da ciência até agora, 60 anos é uma data que, vamos dizer assim, é um marco de que começa uma diminuição. A gente começa a diminuir o nosso sistema imunológico, já assim, a gente fala 60, que tem uma diminuição maior, né? Mas na fase adulta a gente já começa a diminuir o nosso sistema imunológico. Não é a mesma coisa do que adolescentes, adultos jovens. Então, a gente já começa uma diminuição. A gente já vai na descendente, né, gente? Aquela curvinha já começa a diminuir. Mas com 60, isso fica mais profundo. Então, a gente acaba, o nosso sistema de defesa responde com menos intensidade, responde pior aos agentes agressores, principalmente vírus, né, bactérias. E por isso essas vacinas, elas têm, eu diria assim, uma resposta melhor para proteger esse público, ainda que elas possam proteger, né, todas as faixas etárias. Mas aqueles que estão nos extremos, né, os bem bebês e os mais idosos, se beneficiam muito dessa vacina. Era um vírus que a gente não tinha uma circulação tão grande, mas nós começamos a ver a partir de 2021 ali para cá uma transmissão muito grande desse vírus, causando internações, né, e mortes. Então, é uma vacina que foi incorporada também, né,
no nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações, uma vacina também cara, e foi incorporado para gestantes, essa vacina. Ainda não foi incorporado para idosos. Pergunta do Lenaldo, ficou da semana passada. Ele está nos Estados Unidos, disse que quando ele foi morar lá, ele tomou todas as vacinas. Quando ele volta, ele tem que tomar mais alguma? Então, ele tem esse registro. Se ele tivesse registro, é só trazer esse registro com ele. E se ele tomou as vacinas, acredito que não tenha. Eu não sei, né, o histórico vacinal dele exatamente, mas acredito que deve estar em dia. E aí é bom levar esse documento a uma unidade de saúde aqui para dar uma avaliada se falta alguma vacina, se ele estiver voltando para cá, né? E aí entrar em contato com esses vírus que circulam aqui também. Tem mais uma pergunta aqui. A vacina HPV para as mulheres acima de 50 anos, seriam quantas doses? Então, a vacina contra HPV agora, a gente, no SUS, ela tem a recomendação é até 14, né? A gente tem alguns públicos específicos que têm algumas doenças que tem uma recomendação, mas a gente não tem recomendação para 50 mais, para vacina contra HPV. Eu não sei se ela está falando de herpes, mas está falando de HPV mesmo, né? A gente não tem essa recomendação. Há estudos que indicam, e isso estava sendo estudado pelo Programa Nacional de Imunizações, inclusive, para que a gente pudesse incorporar, ainda não foi. Há estudos que indicam que se a mulher, né, se ela tem se ela tem câncer de colo de útero e ela está fazendo tratamento, a própria vacinação ajudaria a reestabelecer as defesas. Então, tem alguns estudos que indicam isso e eu acredito que o programa também vai incorporar essa vacina para esse público, que não é tão grande, mas que beneficiaria essas mulheres que já têm um diagnóstico prévio, mas que também seriam beneficiadas por essa vacinação. É isso. Etel, nós temos então gestantes e idosos, não é isso? Isso. Para fechar nossa série. Isso. E as perguntas que vão chegando, na medida do possível, a gente vai respondendo. Tá joia, tá ótimo. Boa abraço, terça. Abraço, Fernanda, abraço, Patrícia, Abraço. Alberto, tchau, tchau.